Acho que podemos, né? Tudo certinho? Não, eu já deixo aqui aberto, que aí a hora que for começar já está organizado. Eu acho que nós podemos começar, né? Eu quero agradecer muito a presença, especialmente da doutora Roberta Mendes, que é uma amiga da BAME, né? Já nos brindou, nos honrou com a presença de forma presencial na nossa associação, e em função dessa vida que estamos vivendo de pandemia, hoje o nosso encontro, que não será menos agradável do que sempre foi com a doutora Roberta Mendes, ela traz, inclusive, um tema muito interessante, será de forma virtual, como todos sabem. Eu vou passar para a doutora Carolina para fazer a apresentação a doutora Carolina, nossa diretora de curso, fazer a apresentação da doutora Roberta. Desde já, desejo a todos uma boa palestra. Obrigado. Bom, agradecer mais uma vez a Roberta por estar aqui conosco. Como disse o doutor Sidney, a Roberta, ela é uma amiga da BAME, então, tão logo eu fiz o convite, aceitou de plano, foi muito solícita, e eu quero agradecer pelo pronto aceite do convite, tá, Roberta? Obrigada. A Roberta, ela é arquiteta e urbanista, ela é pós-graduada em auditoria, avaliações e perícias em engenharia, vice-presidente do IBAP, do Rio de Janeiro, proprietária da empresa Arquitetura Legal, coordenadora do programa Legalização Popular. Ela ministra cursos de arquitetura legal e uso capião no curso Escola de Arquitetura Legal. E ela também é professora de cursos livres no Cresce e pós-graduação em engenharia legal na Uniswan. Então, pelo currículo da Roberta, nós já vemos que ela tem muito conteúdo a nos passar. Vamos aprender muito aqui. Roberta, está com você a palavra. Obrigada, gente. Obrigada, Sidney. Obrigada, Carolina, pelo convite. É sempre um prazer poder falar um pouquinho com vocês. Eu estava montando a palestra, estava até pegando... Eu ia até colocar na apresentação do slide as fotos das últimas palestras que eu fiz presenciais na BAME para matar um pouquinho de saudade. Mas aí depois não consegui inserir. Enfim, mas de qualquer maneira, assim... um prazer. Eu não tinha como não aceitar de prontidão, porque eu tenho um carinho imenso com a BAME, principalmente porque quando eu resolvi... voltou. Se eu congelar alguma coisa, alguém me avisa, tá? Porque a internet já viu, né? Mas quando eu comecei a falar sobre legalização, quando eu quis começar a dar aula, quando eu quis contar um pouquinho, né, do que eu trabalho para as pessoas, assim, a BAME foi um dos primeiros locais, assim, que abraçou a causa, e dali, assim, eu pude ajudar a muitos advogados e aprender muito com vocês também, porque eu acho que essa nossa área ela é super multidisciplinar. Então, eu sempre digo que eu estudo muito a parte do direito para eu poder apresentar um bom trabalho para que vocês cheguem ao êxito da questão que vocês estejam resolvendo. Então, assim, eu agradeço muito, sempre vou agradecer, sempre que vocês precisarem, estarei realmente de prontidão. E não só como palestra, mas no que vocês precisarem mesmo, qualquer dúvida, qualquer coisa que eu possa ajudar, estou às ordens. Porque agora eu estou numa super função de administradora, aceitando as pessoas aqui também. Aqui eu deixo o site da minha empresa, Arquitetura Legal. Depois, se vocês quiserem acessar, tá aí. O site a gente lançou tem pouco tempo, é um site bem resumidinho, bem curtinho. E tem uns links lá de formulário, se alguém tiver alguma dúvida, quiser mandar pelo site, só mandar que a gente responde. Eu começo a palestra, a apresentação, criando um pouco da frase que eu criei e que hoje essa frase está rodando, assim, eu vejo várias postagens em vários lugares, até sem saber que foi eu mesmo que escrevi, eu achei um barato. Assim. Rápido. A arquitetura é um sonho realizável dentro de limites pré-estabelecidos, as leis. Foi uma frase que eu escrevi antes de escrever minhas próprias aulas.
porque, na verdade, foi uma grande definição que eu pensei que eu organizei, porque a gente passa muito por problemas do licenciamento, da legalização das obras já construídas, principalmente na área da legalização, porque a gente tem uma cultura, né, ainda muito deficitária em relação à edificação, né? Normalmente, quem constrói é o leigo, né? O engenheiro e o arquiteto, normalmente, ele é contratado quando você tem um problema muito grave, e aí você precisa correr, você precisa de uma assinatura, você precisa de um responsável técnico, e, na verdade, quando você para, né, para fazer uma análise daquela edificação, e aí eu vou falar, é exatamente sobre isso que eu vou falar na apresentação de hoje, o que a gente tem de consequência é a demolição dos imóveis, ou alguma adequação muito grave, uma adequação que, às vezes, é impossível de se realizar naquele imóvel. E aí eu sempre digo que é muito dinheiro e muita história, né, de vida jogada fora. Então, se a gente respeitar as leis, né, como a gente está aqui na Casa dos Advogados, do mercado imobiliário, nada melhor do que a gente falar que, se a gente não fizer as coisas dentro das leis, com certeza a gente não vai ter um bom êxito. Aí eu trago aqui uma estatística para reforçar, né, esse conceito inicial, que mais de 85% dos brasileiros não utilizam os serviços técnicos de arquitetos, urbanistas ou engenheiros para as suas obras, para as suas construções, né? E aí o que a gente tem de resultado são realmente construções irregulares. 85%, eu diria que é praticamente tudo, né? A gente pode contar nos dedos quais são as edificações que a gente realmente tem, de fato, totalmente regularizadas. É uma estatística muito triste. É uma estatística que, na verdade, eu acho que ela tem que nos provocar a falar sobre regularização o tempo inteiro, porque a regularização não só pela questão do direito de propriedade, por você ter disponibilidade daquele bem para fazer qualquer coisa, mas, na verdade, quando você passa a ter uma estatística tão grave quanto essa, a gente percebe que as pessoas, elas moram, mas elas não moram bem. Elas não moram de forma adequada, porque elas não tiveram a oportunidade ou o conhecimento, ou por ignorância, de ter um projeto, né, de elaboração daquela edificação, né? A gente faz tantos estudos preliminares, estuda vento, estuda circulação, estuda a própria família, quem está habitando, e aí a gente passa a deixar de ter qualidade, né? Aí vem a pergunta, que eu adoro esse slide com esse engenheiro meio tristinho, assim, né? Você precisa legalizar uma construção e não sabe se será aprovado pela prefeitura. Eu acho que é o que todo mundo tem, né? Eu até falo muito sobre isso, né? Que eu tenho muitos parceiros, né, que são advogados. E, normalmente, né, os advogados me procuram quando você tem alguma questão, por exemplo, precisa fazer um inventário, né? Ou o cliente precisa fazer uma doação, uma compra e venda, algum ato, né, que dependa que aquele imóvel esteja regularizado imediatamente, né? Como eu atendo muitas pessoas também, comprador e vendedor na mesma mesa, ou seja, aquele imóvel foi disponibilizado para venda, já tem alguém interessado na compra, e no momento, aí é feita uma escritura, e no momento que essa escritura é feita e é levada ao cartório para registro, vem a exigência, apresente o habite da edificação. E quando a gente fala, né, apresente o habite da edificação, as pessoas nos procuram como se o habite fosse simplesmente um papel que a gente entrega para o cartório para cumprir um protocolo. Quando, na verdade, um habite passa por todas essas fases que eu vou falar hoje para vocês. Exatamente por isso é que eu insisto, né, bato muito nessa tecla das etapas do processo, das etapas, a importância das etapas e a importância de se respeitar um passo a passo,
para exatamente evitar retrabalho e evitar realmente que a gente não consiga concluir com êxito, e não consiga disponibilizar, seja lá qual seja o interesse. Então, tá aqui, eu trago um slide de uma casa que eu projetei. Hoje essa casa está pronta, as pessoas estão morando. Uma bela casa é um dos maiores sonhos da vida dos brasileiros. Uma reforma, ampliação, construção pode simbolizar parte desse desejo. Mas que, se não for feita dentro dos padrões urbanísticos exigidos, podem arruinar investimento que, na maioria das vezes, é de uma vida inteira. Né? A gente percebe bem, é muito marcante, né, essa questão. O brasileiro, atualmente, ou ele vai gastar todo o dinheiro da vida dele naquele imóvel que ele vai morar, porque a questão da moradia própria no Brasil ainda é uma cultura muito forte, ou a pessoa vai tentar entrar num financiamento imobiliário que também vai levar a vida inteira dele. Né? Ou seja, quando ele terminar de pagar aquela casa, ele já vai estar passando aquele bem para alguém, provavelmente, ou já vai estar querendo vendê-lo. Então, a gente tem uma obrigação, né, de projetar corretamente dentro da legislação. Dentro da legislação, respeitando exatamente para que a gente não projete uma casa linda, maravilhosa, independente da estética arquitetônica, mas que seja, que aquilo atenda tanto às questões humanas, né, quanto ao desejo daquela família. Eu sempre falo da família porque a moradia é o que a gente tem de mais, a maior estatística de construções que nós temos realmente de moradia, e o maior desejo das pessoas é ter a moradia, além dos outros imóveis. E a gente não pode não só atender a essa necessidade, como nós temos regras definidas, prévias, para que a gente elabore esse projeto, que estão previstas no plano diretor. Então, a gente não pode só projetar de coração, a gente tem que projetar de coração dentro das leis e das normas. E agora vem uma informação, né, que talvez nem muita gente saiba, que a formação do arquiteto e do engenheiro não é focado no licenciamento, nas regras urbanísticas e edilícias da edificação. Para mim, isso é um conceito muito grave. A matéria de licenciamento, de legislação como um todo, foi retirada da cadeira do arquiteto e do engenheiro pelo MEC alguns anos atrás. E quando a gente tem, né, uma dessas matérias, né, um desses créditos a cumprir, normalmente se fala muito superficial sobre o assunto. Assim, quando eu entrei na faculdade de arquitetura, eu já trabalhava com regularização. Eu trabalho com regularização desde os 15 anos de idade, quando eu entrei no curso técnico de edificações. E quando eu entrei na faculdade, eu queria me especializar. E me incomodava muito, porque a gente queria fazer um projeto, na verdade, eu tinha aquele anseio de fazer um projeto, aprender a projetar, quando, na verdade, eu falo que o meu plano diretor era o professor da matéria. Aquilo era o desejo, ele passava as regras, ele passava os limites, e a gente projetava dentro daqueles limites. Uma crítica grande que eu tenho é que, mais do que ele dizer o que ele pretendia, né, com aqueles limites, eu acho que a faculdade deveria investir em cada matéria de projeto. A gente faz 5 anos de graduação, nós temos pelo menos 10 matérias de projeto de arquitetura. Então, a gente deveria, talvez, desde o primeiro período de projeto, já aprender que a gente precisa fazer uma busca prévia, a gente precisa fazer nem que seja uma mínima análise documental, a gente deveria ter uma cadeira de direito na faculdade, nem que falasse do direito das construções, alguma coisa do tipo, e que a gente pudesse já fazer um estudo de viabilidade para definir os limites construtivos antes da elaboração daquele projeto. E aí sim adentrar naquela relação de que a gente precisaria atender daquela edificação. Então, a gente começa no raciocínio: o que posso construir? Que eu acho que essa é a pergunta que falta, né? Porque, na verdade, a pessoa constrói da forma que ela deseja e não da forma que ela pode. Então, se a gente tivesse um terreno nu e aí pensasse no projeto, a gente deveria ter essa pergunta em mente: o que eu posso construir?
quais são os meus limites construtivos. Eu entendo que com uma estatística de 85% de imóveis feitos sem profissionais, ou seja, isso reflete nas construções irregulares, dificilmente, normalmente, o ser humano ele trabalha muito por comparação. Então, ele tem um terreno vazio, ele vai olhar em volta. Ele vai ver que ninguém respeitou nada. Na verdade, ele nem sabe, a maioria das pessoas sequer sabe que existem regras construtivas. Normas técnicas, nem pensar. E a pessoa olha para o vizinho e faz a obra dele do jeito que ele vê naquele entorno. Isso é, inclusive, um dos fatores, né, quando você tem uma... Quando uma rua, por exemplo, passa por uma urbanização séria, não só tapa-buraco, nada disso, mas uma urbanização séria, um projeto urbano, onde realmente é feita a pavimentação correta, a calçada, quando a gente tem um projeto, tipo, que foi o Rio Cidade, você vê que isso traz um reflexo. Você urbaniza a rua, naturalmente aquelas pessoas começam a reformar suas casas, porque há um contraste do que é bom para aquilo que já está degradado. É diferente quando a gente está num ambiente totalmente degradado e que as pessoas não sentem tanto estímulo. Isso afeta psicologicamente as pessoas. Então, antes da gente começar, né, o que eu posso construir, vou começar a falar bem de uma forma mais técnica. Se eu tiver técnico demais, vocês podem me interromper, que aí eu volto. E aí eu tento amenizar. Mas, quando você pensa em construir uma edificação, você precisa saber o que o plano diretor determina para aquela região específica. Ou seja, a gente tem, a cidade tem um mapa, aquele mapa traz um planejamento urbano que define as zonas potenciais de construção daquela região. Então, se eu tenho a intenção naquele meu plano diretor de ter construções mais comerciais, numa área mais central, eu vou ter alguns índices permissivos para aquele tipo de edificação. Se eu estou numa área mais transitória, provavelmente eu vou ter um zoneamento mais misto. Se eu estiver numa área mais ao redor, provavelmente eu vou ter uma zona um pouco mais rural, mais agrícola. E aí as tipologias das edificações e do parcelamento do solo vão variando do incentivo construtivo para o desenho daquela cidade. E aí, quando a gente tem um terreno nu, a gente precisa, o profissional, o arquiteto, o engenheiro, ele precisa, né, ele é habilitado, ele precisa conhecer a legislação que aquele zoneamento define, quais são os incentivos construtivos e principalmente os limites construtivos que tem naquela região. Antes da elaboração do projeto, porque ninguém está aqui para projetar para depois precisar demolir. A gente projeta alguma coisa para ficar definitivo. Uma construção, o prazo de validade dela não pode ser somente em função do desejo. Então, a gente precisa buscar, aqui eu trouxe, né, nesse slide algumas imagens, né, que a gente faz de consulta aqui no município do Rio de Janeiro, onde a gente lança o endereço dentro do site da prefeitura, a gente baixa uma certidão de informação, que outros municípios, às vezes, se chama de certidão de zoneamento, cada município tem uma nomenclatura própria, que vai dizer dentro daquela zona, né, quais são os limites construtivos. E dentro desses limites construtivos, por exemplo, nesse exemplo que eu trago aqui, a zona residencial 1. E aí eu tenho índices urbanísticos que vão definir a minha ocupação. Então, vai dizer, por exemplo, índice de aproveitamento do terreno, ou seja, eu pego a minha área do terreno, multiplico por esse índice para saber o máximo de área que eu posso construir dentro daquela terra. O gabarito, que vai definir a altura, a taxa de ocupação, quanto que aquela edificação pode projetar sobre o solo. Se eu fizer parcelamento do solo, o lote mínimo e a testada, que é a frente mínima daquele terreno, então eu não posso sair parcelando o solo. Primeiro que a gente não pode parcelar o solo de qualquer forma, porque a gente sabe que é crime. E, além de ser um crime, nós também temos requisitos a seguir no parcelamento do solo. Além disso, a gente, voltando para a edificação, a gente tem que respeitar o que a gente chama de afastamento frontal, em outros municípios, às vezes, é recuo frontal, ou seja, a distância daquele alinhamento, daquele muro até a frente da edificação. Eu preciso respeitar, em alguns locais, a taxa de permeabilidade, que é o quanto que aquele terreno precisa ter em área de terra para absorção de água, para que a gente melhore a drenagem, a drenagem que nós temos hoje já não suporta mais, né? A gente precisaria fazer uma revisão na cidade inteira para absorver tanta água.
Então, a gente tenta compensar um pouco isso na taxa de permeabilidade para absorção do solo. Coeficiente de adensamento é quando a gente vai limitar o número de unidades isoladas dentro do terreno, respeitando alguns afastamentos entre elas, os usos e atividades permitidas também para o local, e um índice de comércio e de serviço que vai variar muito em função se tem uma área mais central, uma área mais afastada. Então, a gente precisa ter essa informação prévia, antes de projetar. Mas, além disso, quando a gente fala, né, que tem um índice de irregularidade chegando a 85%, na questão fundiária, a gente já tem uma estatística, né, nacional de 50% de irregularidade, mais. A gente tem muita terra regularizada que a edificação está irregular. Então, eu sempre digo até para os meus alunos que, mais do que a gente precisa, já deveria partir pelo óbvio, que a gente deve saber previamente aquilo que é permitido construir. Porém, quando a gente tem um índice de irregularidade muito grande, e quando a gente vai verificar, principalmente nos centros urbanos, a gente tem muito mais edificação construída irregular do que terra para construir edificação nova. Então, se eu tenho muito mais irregularidade, eu tenho que ser capaz, além de definir esses limites, eu tenho que ser capaz, principalmente, de comparar a edificação já construída com esses meus limites. Por quê? Porque é o momento em que nós vamos propor as soluções. Quais seriam as soluções? Não atende aos parâmetros urbanísticos. Será que esse município que eu estou atuando tem uma lei dentro do plano diretor que fale da outorga onerosa do direito de construir, que a gente teve agora a nossa mais-valia? Até no final do nosso slide eu falo um pouquinho de mais-valia, só para ilustrar a sequência, de onde a mais-valia entra na sequência do processo. Será que, dependendo daquela edificação, vale a pena pagar uma contrapartida tão cara ao município? Será que não é melhor a gente propor, dependendo da situação da implantação, às vezes demolir algumas partes? Muitas vezes, a gente passou por um período muito longo, né, por muito mais de 20 anos, onde o nosso IPTU, da maioria das edificações, era isento. A gente teve uma atualização da planta de valores de 20 anos em um. E o que foi acontecendo? As pessoas foram cobrindo seus terrenos e cobrindo e aumentando as edificações, sem regularizar, porque a gente não tinha fiscalização, e não se pagava tributo sobre isso, não se pagava imposto sobre isso. Então, por que não eu cobrir? Tanto é que a gente tinha um índice muito grande de processos, né, quando a pessoa via regularizar, de modificação e acréscimo. Hoje em dia, a gente já tem muitas regularizações de modificação e decréscimo de área. Por quê? Porque hoje em dia a gente tem um IPTU altíssimo. Nossa planta de valores foi atualizada, o valor imobiliário foi atualizado em 20 anos, e a gente paga o IPTU, nada mais é do que o valor venal vezes uma alíquota, ou seja, o valor de compra e venda à vista. Então, se meu imóvel vale muito em função da grande área construída que eu tenho, muitas vezes eu posso reduzir aquela edificação. E muitas vezes isso já resolve as questões edilícias que ele não respeitava dentro dos parâmetros urbanísticos. Isso tudo a gente define aonde? A gente define isso dentro do nosso estudo de viabilidade. Deixa eu passar aqui. Então, eu trago aqui, fases da regularização de uma construção. Isso aqui até eu coloquei no site da Arquitetura Legal, mas isso é uma linha, na verdade, é a linha de raciocínio, né? Eu acho que é a linha que a gente eu acho que a gente deve sempre tentar simplificar o máximo possível a sequência e as análises como um todo. Claro que dentro de cada etapa existe um mundo dentro, existe aí, enfim, só de eu falar um pouquinho sobre cada uma, a gente já abre um leque gigantesco. Mas nós temos que ser capazes, tanto os advogados quanto arquitetos e engenheiros, a gente precisa se falar o tempo inteiro, porque a gente depende um do outro nessas fases, porque se eu tenho uma sequência lógica, né, teoricamente lógica, a partir do momento que eu identifico vícios dentro de cada etapa, nós temos que ser capazes de indicar o caminho da solução daquele problema para que eu retorne ao fluxo contínuo, para que eu possa, sim, regularizar minha edificação ou construir de uma forma adequada, já começando certo.
Então, eu trago esses 4 steps, né, esses 4 degraus, essas 4 linhas de sequência, né, fases, que são fundamentais. A gente não pode atropelar a etapa. Inclusive, se você é contratado por um processo que tem meio de caminho. Porque muitas vezes, quando a gente pega um processo de meio de caminho, a gente acha que é só cumprir a exigência dali para o final. Na verdade, o que vai acontecer no final é uma exigência que vai te obrigar a retornar à primeira fase. Então, a gente tem que ser capaz de identificar todos os problemas. Então, item 1, análise de documentos. Os prazos que eu coloquei são prazos muito variáveis, vai depender muito do tipo de edificação, mas de uma forma geral, antes da gente falar de... na verdade, eu quero regularizar meu imóvel. Como eu falei no início, eu quero o meu habite. O habite, o meu imóvel regularizado, está lá na fase 3 e 4. Eu preciso falar da fase 1, eu preciso falar da fase 2, eu não posso falar da fase final sem olhar o começo. Então, primeiro de tudo, a gente precisa o quê? Análise de documentos. Vou tentar fazer uma analogia com as pessoas. Quando a gente faz um contrato de trabalho, né, uma prestação de serviço, qualquer lugar que você acesse, você precisa se identificar. Né? A gente já começa por aí, eu preciso me identificar. Quem sou eu que estou acessando esse imóvel? Quem sou eu que estou prestando serviço para alguém? Quem sou eu que estou contratando o serviço de alguém? Eu não tenho que me identificar? Como que eu me identifico? Eu me identifico apresentando normalmente o quê? Minha identidade, meu CPF, minha carteira profissional. Eu tenho um documento que diz que eu sou eu mesma, certo? E nos imóveis não é diferente. Então, a partir do momento que eu preciso regularizar um imóvel, eu preciso, primeiro de tudo, identificá-lo. Quem são identidades CPF, né, do imóvel? Identidade CPF do imóvel são matrícula do registro de imóveis, inscrição fiscal, inscrição do IPTU. Então, eu carrego 2 documentos fundamentais. Ou seja, a existência jurídica do meu imóvel está lá no cartório de registro de imóveis. Para imóveis a partir de 76 com matrícula, imóveis anteriores a 76 que não tiveram nenhum ato de registro, transcrições. E o segundo documento é a inscrição imobiliária. A inscrição imobiliária, quem dá a existência jurídica é a documentação do cartório. Mas a inscrição imobiliária, o IPTU, vai trazer o cadastro para fins tributários. Isso é um ponto fundamental da gente entender as diferenças, porque a maioria das pessoas pensa que um IPTU dá legalidade ao imóvel. Um IPTU basta para dizer que o imóvel é regularizado. Não, de forma alguma. IPTU é o cadastro para fins tributários, é o cadastro para fins de pagamento sobre o uso, sobre a ocupação. Então, isso, inclusive, está expresso no Código Tributário. Eu tenho que carregar os 2 documentos atualizados ao mesmo tempo. Não adianta eu ter uma matrícula de um terreno e ter o IPTU predial. Eles não estão se falando. É, inclusive, um dos vícios que a gente consegue perceber que é a construção irregular. Então, primeiro de tudo, análise documental, né? Análise de documentos. Sempre peço para as pessoas, por favor, me mande a matrícula do registro de imóveis e o IPTU. Ah, mas eu não tenho. A maioria das pessoas me responde assim, eu não tenho RGI, é assim que as pessoas falam, né? Não tem RGI. Eu sempre respondo, não tem problema não ter RGI com você. Me envie a documentação que você tiver. Pode ser um instrumento particular, pode ser o papel de pão que você tenha, pode ser o documento que você... Ou então me conta a história da aquisição desse seu imóvel, para eu tentar entender como eu posso te ajudar. Então, eu já parto desse princípio, porque eu tenho que buscar a existência jurídica. Inclusive porque, quando a gente está falando de irregularidade, a gente está falando de um imóvel que ainda não está cadastrado de uma forma oficial. Então, as pessoas têm um endereço, rua tal, número tal. Número tal é um número provavelmente irregular. E aí, o que eu faço? Poxa, eu vou buscar no cartório de registro de imóveis a existência jurídica dele. Aí eu vou lá, vou pedir a certidão e vou escrever, eu quero a certidão da rua tal, número tal.
o cartório vai devolver dizendo nada foi encontrado para o endereço. Vai dar uma certidão negando aquele pedido. Quando, na verdade, você precisava fazer uma busca para identificar porque aquele número não é oficial, porque a construção não é regularizada. Quem dá a numeração oficial é a prefeitura, que está lá no passo 3 do nosso slide. Então, se eu estou buscando a existência, o que eu tenho que buscar? Eu tenho que buscar se aquela terra existe de forma individualizada. Onde eu vou encontrar isso? Eu posso, na prefeitura, fazer uma busca. No site da Prefeitura do Rio, a gente já consegue buscar muita coisa. Mas, quando a gente pensa no conceito geral, né, quase nenhuma prefeitura tem informação disponível na internet. Então, a gente precisa ir lá na prefeitura perguntar, existe loteamento aprovado para esse local? Existe algum cadastro para esse local? Alguma coisa em andamento? Ah, temos sim, faz parte do loteamento tal. Aqui no Rio, os loteamentos, eles não recebem nomes, eles recebem números. A gente chama de PAL, Projeto Aprovado de Loteamento. Dentro do Projeto Aprovado de Loteamento, a gente identifica o nosso terreno. E aí, a gente, na hora de pedir uma certidão, o que a gente vai pedir? A gente vai pedir a certidão. Normalmente, a gente pede aqui no município certidão de anos reais, quando a gente também pode pedir certidão de inteiro teor, tem uma série de certidões com cartório de registro, vai depender do fim que você precisa. E aí, você vai pedir de forma correta. Eu quero a certidão da rua tal, do lote tal, da quadra tal, do PAL tal. Aí você vai encontrar a certidão. Se você não... Eu já pedi certidões com o endereço correto, que eu recebi também negativas, mas aí eu fui ao cartório, mostrei o cartório e o cartório depois encontrou. Então, a gente não pode desistir na primeira tentativa. Mas é muito importante que a gente insista na primeira fase da análise de documentos. A gente não pode passar dessa etapa, a gente não pode tirar por certo que aquele imóvel já está identificado. Porque se eu já partir para a fase 2, para o estudo de viabilidade, que é fazer uma visita ao imóvel, porque normalmente a pessoa te pede assim, vem aqui no meu imóvel para você ver o que eu tenho construído, para me dar um preço para poder legalizar. Não pode, gente, você está pulando etapa. Porque se você não tem documentação hábil a pedir a regularização, pouco importa aquela construção da forma que ela está implantada, você não vai regularizar porque você não tem documentação habilitada para aquele pedido. Então, análise documental. A análise documental é a fase onde eu ando de braços dados com os meus colegas advogados. Porque eu não sou advogada, eu simplesmente faço a busca. E quando a gente faz a busca e não encontra nada, ou quando a gente percebe que aquela pessoa não é o proprietário de direito, quando a gente percebe que a gente não está lidando com parcelamento regularizado, ou seja, a pessoa comprou uma fração de um lote de uma maior porção, com quem que eu vou resolver isso? Com vocês, advogados. Ou seja, a gente vai encaminhar, vocês vão indicar o melhor caminho, se é fazer uma ação de uso capião, se é fazer uma regularização fundiária, a gente troca essa figurinha. Mas se eu tenho uma questão já resolvida quanto à titularidade, quanto na verdade, mais do que a titularidade, né, quanto à existência jurídica dessa terra, eu parto para a segunda fase, que é o estudo de viabilidade. O estudo de viabilidade é o que eu acabei de falar antes desse slide aqui. É quando o arquiteto, o engenheiro, faz a pesquisa no município para saber a qual zona pertence àquele terreno. Então, aquele terreno está implantado dentro de uma região que tem um incentivo construtivo, que tem determinados limites. Nesses limites, eu vou desenhar esses limites, eu vou escrever, eu vou calcular esses limites como se não houvesse edificação naquele terreno. E aí sim eu vou agendar uma visita ao imóvel. Porque aí eu já estou munida de dados, e a partir do momento que eu tenho os dados em mãos, eu vou ao imóvel para fazer uma verificação, tiro algumas medidas, tiro algumas fotos, faço uma vistoria no imóvel e volto para o escritório para fazer um relatório, onde eu comparo o existente com o permitido. Quando eu tenho essa comparação, é o momento de eu indicar a melhor estratégia de regularização daquela edificação. Ou seja, a construção atende a todos os parâmetros urbanísticos. Perfeito. Aqui a gente chega a vibrar quando isso acontece. Quando a gente fala assim, e aí, tá tudo certo?
está tudo certo. Graças a Deus, não é racional. Aí, se for uma edificação, se for unifamiliar, bifamiliar, a gente tem legislações especiais que são mais simples. Aí a gente vai, pela tipologia do imóvel, buscar o curso do processo mais adequado. E aí a gente vai entrar nesse passo 3. Ou seja, eu fiz análise de documentos no passo 1, ok. Fui na edificação, fiz o estudo de viabilidade, identifiquei que aquela construção é passível de regularização, ou por ela mesma já atender os parâmetros, ou por entender que uma mais-valia, quando ela está aberta, é o mais adequado, ou eu fiz um projeto de adequação daquela edificação e vou pedir ao município autorização para fazer aquela obra. E aí eu vou passar para o passo 3, ou seja, eu já elaborei esse projeto, independente da decisão que foi tomada, e aí é o momento que eu vou dar entrada no município para pedir autorização desses órgãos reguladores. E aí eu dou a entrada aqui no município do Rio, a gente dá a entrada na Secretaria Municipal de Urbanismo, que vai fazer toda essa análise, passo 1, passo 2, a prefeitura vai fazer. Ela vai fazer essa... E quando você já leva isso pronto, eu falo que você ganha, se a gente for falar de uma forma mais atual, a gente ganha 1000 likes com a prefeitura, porque a prefeitura vai ficar tão feliz de você levar aquilo tudo organizado, por mais que eles tenham que fazer aquilo tudo de novo, eles têm paz no coração, porque eu imagino, me ponho no lugar do técnico, que não deve ser fácil, você sentar numa mesa, está lotado de processo, um monte de projeto mal feito, um monte de documentação enrolada, onde as pessoas simplesmente fazem os levantamentos, medem, sequer se preocupam com a documentação imobiliária, medem o imóvel, fazem uma planta, não dão entrada nem com o projeto dentro dos parâmetros que a prefeitura determina, nem dentro da prancha que a prefeitura determina, senão o trabalho de fazer uma pesquisa, mas querem vender a planta, porque as pessoas querem comprar as plantas, e os profissionais vendem as plantas. É como se fossem no médico comprar um atestado médico para frequentar um clube e o médico vender um atestado. Infelizmente, é isso que acontece. Como as pessoas não sabem pedir, as pessoas acabam vendendo coisas erradas. E a gente não está aqui para isso. O profissional ele tem que ser capaz de... Fala o quê? O profissional tem que dizer não. Por quê? Nós somos os profissionais, nós somos os detentores do conhecimento para dizer que aquele pedido, ok, você pediu desse jeito, mas não é assim que se procede. E a gente tem etapas a seguir. Enfim, mas fica numa outra discussão mais pessoal, mais interpessoal. Vamos seguir para o processo. Então, eu dou entrada no município, o município vai fazer toda a comparação que eu já fiz previamente, vai analisar o projeto, ele vai estar dentro dos parâmetros urbanísticos. Caso não esteja dentro dos parâmetros por algum motivo, ou seja, essas plantas que levam, o que vai acontecer? Vai cair em exigência. O município vai se manifestar e vai dizer que não atende a X parâmetros, ou que a documentação não é hábil, ou qualquer coisa que negue aquele pedido. E vai devolver uma exigência para que você cumpra em 30 dias. E aí, o processo, muito importante eu acho muito importante que muitos advogados não sabem, né, que o processo administrativo, né, o processo que corre dentro da prefeitura, da regularização da edificação, ele não é um processo que você pode desistir. Então, se eu dou entrada, eu digo isso no processo de legalização. No processo de licenciamento, ou seja, eu ainda vou executar uma obra, eu estou pedindo uma autorização prévia, eu posso desistir porque nada foi feito. Mas se eu estou dando entrada no processo de legalização, eu estou regularizando aquela edificação, eu estou contando para a prefeitura que eu tenho uma edificação irregular construída naquele terreno. É uma autodenúncia. Por isso que é tão importante a gente contratar um profissional para fazer um estudo de viabilidade antes. Porque se a prefeitura indeferir o pedido, colocar exigências que vocês não sejam capazes de cumprir, você não pode desistir desse processo. Os técnicos irão notificar, irão multar, essas multas vão chegar a um determinado valor, onde a pessoa pode, inclusive, perder o imóvel. Esse valor vai para a dívida ativa e a pessoa pode perder o imóvel. As multas podem ser diárias e se torna um processo insustentável. Então, é muito importante a etapa prévia de formação de processo, é muito importante que a gente organize e dê uma estratégia de solução, porque
se a gente não tem atenção, eu falo que a gente tá entregando, né, a gente está entregando aquele teu cliente para a prefeitura. Não que ele não tenha que regularizar, óbvio que ele tem que regularizar, mas ele tem que regularizar de uma forma adequada, de uma forma estudada, e não simplesmente dar entrada e ver o que acontece. Porque o que acontece não é bom. Aquilo que não acontece não é bom para ninguém. Ah, não, mas aí tem a mais-valia. Lá no final, acho que no penúltimo slide eu vou falar da mais-valia e o porquê da gente não optar pela mais-valia quando não há outra opção. Tá? Vou falar bem sobre isso, porque mais-valia também não é brincadeira. Então, voltando ao trâmite tradicional, se eu estiver levando em conta um imóvel ótimo, né, a documentação está ok, a viabilidade está ok, a edificação atende os parâmetros, eu vou dar entrada nos órgãos, vou dar entrada na Secretaria de Urbanismo, dependendo da tipologia do imóvel, a própria Secretaria de Urbanismo vai indicar os outros órgãos reguladores que vão opinar, por exemplo, aqui daqui a pouco tem uns slides que eu vou mostrar os principais órgãos que a Prefeitura pede anuência. Por exemplo, se eu estou numa área de patrimônio histórico, eu tenho que ouvir o patrimônio. Se eu estou numa área de encosta, tem que ouvir o Rio. E aí eu vou ouvir esses outros órgãos complementares. Com nada opor deles, o município vai autorizar aquela edificação. Aqui no município do Rio, chama de licença de obras. Nos outros municípios, na maioria dos outros municípios, é chamado de alvará de construção. Mesmo que a obra esteja pronta, se chama licença ou se chama alvará. Muita gente me pergunta se, quando eu faço regularização, fala assim, olha, a prefeitura deu a licença de obras. Não, mas eu não estou fazendo obra, a obra já está pronta. Mas, na verdade, o documento tem o mesmo nome. A diferença está no prazo. Quando eu tenho uma obra a executar, eu tenho um prazo para fazer essa obra. Quando a minha obra já está pronta, é a mesma licença, só que o meu prazo de obras concluídas. Então, não se preocupem, que o termo é esse mesmo, licença de obras. E depois que tem a licença de obras, eu estou falando nesse slide toda a minha palestra. Depois eu vou vou passar de uma forma mais rápida. Mas eu gosto de deixar, depois eu vou disponibilizar para vocês, se alguém quiser, né, ficar com slide para seguir, para estudar e tudo, eu envio, que aí pode facilitar. E aí, quando a prefeitura aprovou aquele projeto, aprovou aquela documentação, vem uma segunda fase desse processo administrativo. E aí a prefeitura vai mandar que eu atualize no meu cadastro imobiliário. Quem é o meu cadastro imobiliário? Lá no meu IPTU. Vai mandar eu atualizar, por quê? Porque antes eu tinha um terreno e agora eu vou ter uma casa, por exemplo. Ou eu tinha uma casa com uma determinada área e aí agora eu estou regularizando a área correta, vai estar ali. Enfim, eu sou obrigada, eu tenho que passar pela Secretaria de Fazenda para atualizar esse meu cadastro imobiliário. É nesse momento que eu corrigiu. E, além disso, vai depender muito da área da edificação, se eu preciso fazer plantio de árvores, se eu preciso doar árvores, se eu não tiver condições de plantio. Uma série de fatores, eu vou mostrar também nos outros slides algumas possibilidades de processamento nos outros órgãos, o que cada órgão corresponde. Para que ninguém precise decorar, gente. Isso é objeto de consulta, ninguém precisa decorar. Eu acho importante a gente entender a sequência. E depois que toda a documentação que a prefeitura pediu está dentro do processo, vem o último pedido, que é o pedido do ABITS. Aquela folhinha que o cliente sentou na minha frente e falou assim, o cartório me pediu um papel que se chama ABITS, só preciso desse papel para poder vender meu imóvel. A gente já passou por todas essas fases e ainda não tem esse papel. E depois que eu cumpro todas essas exigências que o município pediu, é somente neste momento, no final, é o último ato onde o município vai fazer a vistoria ao imóvel. É nesse momento que ele vai comparar se o projeto que eu apresentei, que eu aprovei, confere com o local, porque muita gente aprova, tirei a licença, aprovei o projeto. Aprova um projeto, mas a edificação é outro. Não está conforme está executado. Então, a prefeitura vai fazer uma vistoria e vai fazer aquilo que eu fiz lá no início do estudo de viabilidade, comparar os limites com a edificação já pronta. Então, ele vai vistoriar. Se a prefeitura identificar que o local não está conforme o projeto, vem lá escrito, projeto não confere com o local. O que isso significa?
significa começar o processo de novo. Ai, meu Deus, mas como assim? É do zero. É do zero. Por quê? Porque se o local não confere com o projeto, eu tenho que aprovar meu projeto de novo. E o projeto é o primeiro documento apresentado na formação. Quando eu faço o protocolo, eu junto o projeto. Então, começa do zero. Então, às vezes, a gente tem um processo que leva 1 ano, 2 anos, 3 anos, e que, eu fiz para passar, eu fiz para tirar uma licença rápido. E aí, no final, alguém vai ver. E aí, o processo, todo aquele tempo que você fez, vai ser perdido, jogado literalmente fora. Tá? Então, não adianta. No final, vai haver uma vistoria. Depois dessa vistoria, se ele chegou no imóvel e, com a graça de Deus, está tudo ok, se foi contratado um profissional para fazer todas as verificações, vai estar ok. E se também aquele proprietário não resolveu fazer uma obra no meio do caminho, né? Porque, olha, eu tenho vontade de apertar uns pescocinhos dos clientes quando a gente faz o projeto, conforme está o local, faz todo o estudo de viabilidade, e aí, às vezes o processo demora, e aí ele não te conta que ele foi lá e resolveu telhar a frente toda do imóvel, porque estava batendo muito sol, estava chovendo, aí eu resolvi cobriu, construiu, e aí joga o processo todo fora. Ou tira aquela telha antes do fiscal fazer a vistoria e volta ao que estava no projeto, ou vai começar o processo todo de novo. Não recomendo, não recomendo. Ah, então depois eu coloco esse telhado, também escuto isso pra caramba. O imóvel vai ficar irregular de novo. Então, tudo que fez também vai ser jogado fora. Então, não vai adiantar. Enfim, a prefeitura foi lá, fez a vistoria, tá tudo ok, o projeto confere com o local, tudo lindo, maravilhoso. Nesse momento, é expedida a certidão de habites. Né? Lembrando que a certidão de habites ela é expedida somente uma vez, tá? Toda modificação que for feita naquele imóvel depois do habites não se chama mais certidão de habites, se chama certidão de aceitação. A aceitação é sobre as modificações que aquele imóvel recebeu. Falo isso porque até no próprio cartório se tem muita dúvida. Por que uma é certidão de habites? Por que uma é certidão de aceitação? O que é isso? A diferença é exatamente essa. A habites foi o primeiro. Por que eu estou falando isso? Porque a gente tem muito imóvel que na matrícula diz prédio número tal, da rua tal. A prefeitura entende aquilo como já regularizado, quando na verdade não está. Aí a prefeitura vai fazer uma legalização de modificação e acréscimo e pede uma certidão de aceitação. No ato de averbação daquela aceitação, o cartório vai fazer uma busca e vai dizer para você que está fazendo a assim, não há habites dessa edificação. Então, não é possível averbar uma aceitação se eu não tenho habites averbado. E aí, o que acontece? Mais uma vez, aquele teu processo está inválido, você precisa começar do zero de novo. Porque, na verdade, você fez um processo para regularizar um acréscimo, quando, na verdade, você tinha que ter regularizado a construção como um todo. Então, gente, regularizar o imóvel é difícil? Não, não é difícil. Mas você precisa seguir uma receitinha de bolo numa sequência, senão aquele bolo vai somar. Não vai dar certo no final. Tem que seguir uma sequência lógica. A sequência lógica nada mais é do que esse slide com 4 itens. A gente não pode atropelar as etapas, de jeito nenhum. Atropelou a etapa, volta para o começo. Toda vez que atropela uma etapa, volta para o começo. E esse começo é um começo árduo. Então, depois que eu tenho esse habites, aí eu pego esse habites e vou no cartório de registro de imóveis e vou averbar a construção naquela matrícula. E você só pode averbar a construção naquela matrícula se você for o proprietário de direito. Se não for o proprietário de direito, você precisa registrar uma escritura antes, para você se tornar o proprietário de direito. Vou passar o slide. Eu estou vendo que eu tenho algumas pessoas mandando alguma coisa no chat aqui, não, mas a maioria é boa noite. Agora estou aqui me sentindo como administradora da palestra. A gente vai fazendo um pouquinho de tudo. Então, vamos lá. Vocês vão ver que os próximos slides nada mais é do que a repetição do que eu expliquei, mas fica de uma forma mais ilustrativa que eu acho que facilita, até para quem for estudar depois. Depois também vocês vão ter meu contato, se vocês tiverem alguma dúvida, eu estou à disposição. Quem já me conhece já sabe, né, que depois pode me perguntar que eu estou aí. Então, a sequência básica, né, do processo propriamente dito é o que está aí na tela. Tá? Eu fiz uma análise documental, que a análise documental, o estudo de viabilidade, não é processo, é antes dele.
O processo começa aí, no pedido de licença, quando eu vou protocolar meu pedido. Eu já tenho que ter feito... eu não fiz análise documental, nem fiz estudo de viabilidade. Eu posso firmar um processo? Pode. Se ele vai chegar no final, dificilmente. Tá? Só se você tiver uma sorte de que aquilo tudo esteja perfeito. Mas dentro de uma estatística de 85% de regularidade, dificilmente você vai estar com tudo ok. Então, a sequência é bem curta. Eu vou pedir, a prefeitura vai emitir uma licença ou alvará de construção, depois ela vai expedir a certidão de habites, quando ela vistoria, ou seja, na licença ela aprova o projeto. No habites, ela certifica que aquele projeto é idêntico ao que está construído. O processo municipal encerra aí. Até esqueci de falar, depois do habites, esse processo é arquivado. Eu, com a certidão de habites, vou lá no registro de imóveis e averbo, e aí eu atualizo. Ou seja, a existência jurídica daquele imóvel está completa. Porque está em nome do proprietário de direito, a construção da forma que está ali edificada vai constar naquela matrícula. O meu IPTU eu já atualizei quando eu fui lá fazer a inclusão predial depois da licença de obras. Então, eu tenho um imóvel totalmente regularizado. Então, basicamente, a etapa é essa. Eu vou falar daqui a pouquinho, já um pouquinho mais à frente, quando que eu tenho uma mais-valia. Hoje não é palestra de mais-valia, já até dei uma palestra de mais-valia na BAM, uma palestra mais longa, falando dos detalhes e tal. Não é o objetivo hoje, então hoje eu vou só ilustrar em que momento a mais-valia entra, porque eu acho importante vocês saberem, principalmente por a gente estar acabando de sair de uma mais-valia, porque muita gente pensa que a mais-valia é o processo inteiro, quando na verdade a mais-valia nem é o processo ainda. É só realmente o pagamento de uma contrapartida sobre aquilo que você excedeu os parâmetros. Depois é que o processo começa. Então, aqui, o que eu apresento, né, para formar o processo? O projeto que eu apresento na prefeitura é o projeto legal. Esse é o termo, projeto legal. A prefeitura vai apresentar projeto de arquitetura em tantas cópias, apresentando tais desenhos, dependendo da tipologia do imóvel. Esse projeto de arquitetura, para fins de aprovação, se chama projeto legal. Por que eu insisto muito no projeto legal? Porque quando você não sabe o que é o projeto legal, você vai pegar o projeto, você não vai saber o que a prefeitura pede. Aí você vai pegar o projeto de estrutura, de elétrica, de hidráulica, de esgoto e todos os outros, vai colocar um sobre o outro dentro do computador, a gente consegue acender todos eles ao mesmo tempo, vai imprimir e vai dar entrada na prefeitura. Gente, isso não acontece com 1, 2, 3, 4 processos, não. Isso acontece com um monte de processos. Não tem, isso é uma estatística muito forte. A gente tem que fazer o projeto, porque o projeto legal é o projeto que apresenta os parâmetros urbanísticos. É isso que eu tenho que ter no meu projeto. Então, não adianta eu fazer um projeto errado, porque se eu faço um projeto errado, eu vou ter exigência, o processo vai demorar e a gente vai colocar a culpa na burocracia, quando na verdade não é. Então, o projeto legal, basicamente, eu tenho 2 pranchas, claro, vai depender da tipologia, no mínimo 2 pranchas, ou se eu tenho um uni ou bifamiliar, eu faço um formulário especial. Mas, basicamente, eu tenho uma planta de situação, que é a implantação da edificação daquele terreno, dentro de uma prancha que o município fornece, e eu falo que a gente tem uma lista de declarações, né? Uma coisa que vocês precisam absorver. Quanto mais simples a prefeitura disser que é uma regularização, mais declarações de responsabilidade profissional assina. Ou seja, a prefeitura disse que basta assinar um papel que já dispensa de um monte de coisa. Não dispensa, não. Tá? É o profissional que vai atestar aquilo que a prefeitura dispensou. Porque a gente é obrigado, vocês muitas vezes não veem isso acontecer, mas a gente tem uma lista de declarações de anuência de que a gente fez toda a verificação. Então, não é só uma assinatura. Cada declaração dessa é uma verificação que a gente precisa ver. E se alguma declaração não corresponde à realidade, eu preciso comprovar a aprovação daquele item. Por exemplo, tem uma declaração de rios, vales e canais, dizendo que no raio de 50 metros não há curso d'água próximo daquele imóvel. Se eu simplesmente assino e não verifico, e se eu tiver um rio passando próximo do meu imóvel, um rio cria uma faixa não edificante, ou seja, uma faixa que eu não posso construir. E se eu não faço verificação daquela faixa, às vezes a minha construção está dentro dela. E a construção dentro da faixa não edificante, ela é obrigada a ser demolida.
pelo menos do trecho que está dentro daquela faixa. Então, se eu assinei uma declaração dizendo que não tem curso d'água, é uma irresponsabilidade tremenda. Então, eu tenho que atestar cada item desse. Poxa, então, se você não vai assinar a declaração, como é que a gente vai aprovar isso? Eu vou fazer um processamento dentro do órgão correspondente, aqui no Rio, a Rio Águas, que vai determinar essa faixa notificante, eu vou colocar no meu projeto. E vai fazer parte também do meu estudo de viabilidade. Então, o projeto legal, basicamente, a apresentação é muito simples, né? Mas ela é rica de informações, porque a gente verificou tudo antes. Então, uma planta de situação, planta baixa, cortes, fachada, telhado, mostrando elementos construtivos e mostrando, principalmente, por exemplo, lá no início, quando eu mostrei, né, que eu preciso dizer qual é a minha área construída, lá no meu quadro de áreas, preciso dizer qual é o gabarito. Quantos metros aquela edificação pode ter? Eu venho aqui na minha planta de corte, que é vertical, e vou dizer qual é a altura da minha edificação. Por quê? Porque eu tenho uma altura máxima, eu tenho que dizer que a minha edificação está que atende aquele parâmetro de altura, e assim como todos os outros fatores. E aí, eu juntando, eu adoro esse bonequinho. É a carinha dele quando você apresenta um projeto errado, quando você apresenta a documentação errada. O técnico, você já chega para ser atendido, ele já está assim, com essa carinha. Aí, quando você leva para ele aquele processo todo organizadinho, estudo de viabilidade feito, documentação em ordem, e você senta com ele, mostra para ele, você vê um brilho no olhar. Porque, gente, deve ser muito desanimador você pegar um monte de trabalho que não foi estudado previamente, para você ter que virar babá de técnico e ter que ficar escrevendo uma lista de exigências que muitas vezes ele já sabe que é impossível de se cumprir, mas ele é obrigado a colocar exigência. Aí ele olha para aquilo tudo, o que vai acontecer? Ele vai pegar aquele teu processo, que ele bateu o olho e viu que tem um monte de coisa, ele vai perder às vezes um dia inteiro nele, ele vai jogar para o lado. Ele vai ficar jogando para o lado e vai despachar aqueles que estão mais organizados. E aí você vai ficar, mas a prefeitura é muito burocrática, ela demora muito, concordo, a prefeitura é muito burocrática e ela demora muito. Mas ela vai demorar ainda mais se o teu trabalho não estiver bem organizado. Então, se você tem um trabalho bem organizado, vá em audiência, mostre para ele o teu trabalho bem feito, que você pode ter certeza absoluta que ele vai passar na frente. Não tem motivo de não passar. Aqui eu trago a relação de documentos básica para a formação de processo, até porque eu acho interessante vocês terem esse slide, até para uma forma de consulta, né, de organização. Você vai juntar o requerimento padrão, você vai pagar a taxa inicial, que é o DARM, que é o documento de arrecadação municipal, vai juntar o projeto conforme a legislação pertinente, vai juntar um documento. Ora, a prefeitura, é importante para vocês saberem também como advogados, para você regularizar uma construção ou para construir, você não precisa ser o proprietário de direito. Você somente precisa apresentar documento comprobatório das dimensões do lote, ou o projeto aprovado de loteamento, ou a certidão do registro de imóveis. A prefeitura está interessada em saber a existência jurídica daquela terra. Mas não é qualquer coisa que eu posso dar entrada somente com isso. Por exemplo, se eu vou construir, eu posso. Se eu vou demolir, eu não posso. A demolição precisa ser o proprietário de direito. Então, tem algumas nuances que fazem algum choque. Quando eu tenho, por exemplo, que fazer uma retificação registral imobiliária, meu terreno está com medidas que não conferem, o local não confere com o que está na matrícula. Eu tenho que fazer um processo de retificação registral. A gente só vai poder fazer isso se a gente for proprietário de direito. Se eu tenho uma previsão de alargamento de rua, e com isso vai ser subtraído do meu terreno uma faixa que se chama recuo, esse recuo, para eu processar esse recuo, eu também preciso ser o proprietário de direito. Então, é importante fazer essa verificação para saber se você vai conseguir ou não essa aprovação. Carteira do profissional, a prova de quitação do IPTU do ano anterior. O IPTU tem que estar em dia até o exercício anterior. Por que não do exercício corrente? Porque você pode estar pagando ainda, né? O IPTU é parcelado. E se eu tenho uma dívida de IPTU, eu preciso regularizar. O que eu faço? Você vai buscar a regularização daquela dívida. Então, por exemplo, você vai tirar uma certidão de situação fiscal e efitêutica. Nessa certidão vai mostrar as dívidas que aquele imóvel tem com a Secretaria de Fazenda. Se eu tenho dívidas amigáveis, eu posso, no posto da Secretaria de Fazenda, fazer um acordo.
Agora, se eu tenho uma dívida judicial, eu tenho que ter um advogado. Então, está aí um trabalho ótimo para vocês, que é fazer um acordo judicial dessa dívida. Porque aí, quando eu tenho um acordo já estabelecido em processo, essa minha certidão de situação fiscal enfitêutica, ela sai com um termo que se chama exigibilidade suspensa. Com a exigibilidade suspensa, o município não pode exigir que aquela dívida esteja quitada. Mas eu posso correr normalmente com minha regularização, porque já existe um acordo entre as partes. E também, aqui não está escrito nos documentos de identificação do proprietário, do profissional, dos procuradores. Você junta a procuração, vai juntar os documentos das pessoas. Né? E aí, seguindo, ó, quando aprova o projeto, a licença de obras, a licença de obras é o documento que traz a numeração oficial do imóvel. Depois da licença de obras, estou repetindo tudo que eu já falei, aí eu venho para o espaço para pedir o habites. Aqui eu ilustro, né, alguns órgãos que a prefeitura pode pedir anuência, dependendo da tipologia da implantação. Tudo é consulta, ninguém decora, nem eu decoro. Eu não faço questão de decorar, eu faço questão de entender. Então, se eu tenho um terreno que tem uma encosta, eu vou ter que passar pelo AGEL-RIO, porque eu tenho que aprovar aquela contenção daquela encosta. Se eu tenho um rio, eu tenho que cadastrar aquele rio, porque pode ter uma faixa que não pode construir no meu terreno. Se o meu imóvel está dentro de uma área de proteção ambiental, proteção do patrimônio histórico, eu tenho que ter uma anuência prévia do patrimônio histórico, para poder saber se eu posso regularizar, se eu tenho que fazer alguma adequação. Se eu tenho um projeto que vai gerar um grande impacto viário, por exemplo, vou construir uma escola ela é altamente geradora de trânsito. Então, poxa, será que eu não preciso corrigir esse trânsito de alguma forma? Será que eu não preciso aumentar o número de vagas? A 7RI vai me determinar. Se eu tenho ali movimentação de terra, o terreno tem um declive e eu quero retirar a terra, muita gente fala assim, se o terreno é plano, meu terreno é plano. Quando a gente vai verificar, na verdade é plano, porque ele chamou a reta de escavadeira, cavou tudo, deixou plano. No final tem uma encosta lá de 6 metros de altura, quando na verdade o terreno nunca foi plano, ele foi retirado, ele está plano. Não é plano. Então, eu vou passar pela Secretaria de Meio Ambiente. Então, vai depender muito do SEDAI para saber se aquele terreno é servido de água e de coleta de esgoto. Gente, se eu tiver algum equipamento mecânico, que é gerência de equipamentos mecânicos, se eu tiver um elevador, uma escada rolante, uma ventilação por exaustão mecânica, eu tenho que aprovar nessa gerência. E o Corpo de Bombeiros, a gente nem precisa falar, né? Prevenção contra incêndio. Então, dependendo de cada tipologia, a gente vai fazer de consultas. E depois que eu atendia tudo, o projeto está aprovado, todos os órgãos deram ok, é expedida a certidão de habites, que a certidão de habites é a coisa mais linda, ela tinha que estar na parede, na entrada tinha que ter um habites na porta, dá tanto trabalho, né, conseguir um habites, que quando a gente consegue, dá um gosto, né, dá uma alegria. E aí, esse habites é um atestado de que aquele projeto, aquela edificação, ela está habitável, está respeitando todos os parâmetros urbanísticos. Aqui eu tenho alguns órgãos que a prefeitura, depois que emite a licença para a expedição do habites, que ela pode pedir, então também tem uma lista só para consulta, se eu for ficar lendo aqui, vocês vão aumentar, vai todo mundo dormir aqui na minha palestra. E o último ato, depois que eu tenho essa certidão de habites em mãos, é averbar a construção no registro de imóveis. E aí eu concluo a regularização, né, dessa minha edificação, onde eu tenho uma história, aqui eu trago uma matrícula, a informação da matrícula é um documento público, então eu tenho no início uma identificação do imóvel, vai me dizer que é o proprietário, e os atos em sequência numérica, onde eu tenho aqui nesse exemplo, aqui em AV2, construção, ou seja, uma averbação de construção. Cada ato vai sendo cada ato de modificação da edificação vai gerando um ato de averbação, um ato de registro, quando você faz normalmente uma transferência de propriedade. E um último item mais ilustrativo, porque eu não vou falar muito de mais-valia, porque senão dá um dia inteiro de mais-valia. Quando a edificação ela não atende aos parâmetros urbanísticos, o que muda nesse meu processo? É importante que vocês saibam o que muda no processo. O que é mais-valia? Que eu vou pagar uma contrapartida no município, a gente tem que falar em outro momento, como funciona a mais-valia propriamente dita. Mas é importante que vocês saibam que quando eu faço o meu estudo de viabilidade,
identifico que aquela edificação não atende aos parâmetros urbanísticos. Aquele excesso está contemplado na lei de mais-valia que está em vigor, porque normalmente é uma lei temporária. Agora nós estamos sem legislação de mais-valia aberta. E aí a gente identificou que o melhor caminho é fazer um processamento de mais-valia, é pagar para... Você literalmente compra o direito de ter aquele excesso de construção. Como que essa sequência de processo fica, né? Em que ordem que isso entra? Na verdade, o município, ele primeiro, essa aqui é uma sequência básica que o município deu, mas melhor que fica mais ilustrativo nesse, que é o último slide. O processo de mais-valia, ele acontece antes. Primeiro, a prefeitura faz uma análise, ela vai identificar quais foram esses excessos construtivos, vai calcular esses excessos construtivos através de uma fórmula para pagamento dessa contrapartida, né? Você adquire o direito em contrapartida a um pagamento, que esse cálculo é sobre exatamente a valorização imobiliária. Então, quanto mais... meu imóvel passou a valer mais 100 mil reais por conta desse acréscimo. É 100 mil reais, basicamente, de uma forma bem genérica, que você vai pagar de contrapartida. E aí, depois que você quita a contrapartida, é que o processo de regularização começa. Você vai regularizar, ou seja, depois que você resolve a mais-valia, o teu processo vai para a gerência do bairro correspondente onde o teu imóvel deve ser aprovado, e a partir daí é que esse processo geral, todo que eu falei até agora, vai começar na prefeitura. Mas não posso pagar mais-valia depois? Não. Primeiro você passa por ela, depois do ok da mais-valia, depois que você pagou. Quando a gente teve a lei de 2009, a gente teve muitos processos que levaram 5 anos para sair o cálculo, e depois a gente tinha mais 48 meses, ou seja, mais 4 anos para o pagamento da contrapartida. Então, vários processos só foram começar depois de 9 anos. E depois de 9 anos, meu cliente já não lembrava mais que o processo não tinha começado ainda a regularização. E aí era uma insatisfação geral. Como é que pode 9 anos e aí eu paguei isso tudo e não aconteceu nada? É exatamente assim, por mais que a gente explique, por mais que a gente escreva, por mais que a gente apresente, é assim que funciona. Essa última mais-valia, né, que acabou agora, os processos estão correndo, é produção para pagamento à vista. Então, não vai ter esse sentimento, mas tem que estar preparado para pagar. Aqui eu faço a divulgação do curso, né, que eu criei, da Escola de Arquitetura Legal, se vocês quiserem seguir, para saber se alguém tiver interesse em aprender um pouco mais, pode seguir. Agora eu estou dando essa turma no IBAC, que a gente já está da metade para o final. A gente só abre turma conforme demanda, então se vocês tiverem interesse, pode seguir nas redes, Facebook, Instagram, LinkedIn, que a gente está lá. E é isso. Aqui estão meus contatos, se vocês precisarem de alguma informação, tiverem alguma dúvida, precisarem de alguma orientação, estou aqui à disposição. E obrigada por tudo. Olha, doutora Roberta, nós é que agradecemos a sua brilhante exposição. Eu, antes de abrir para os colegas, vendo aqui no site muitos elogios, recebemos também muitos elogios da sua explanação, muito interessante, bem didática, né? Como a gente tinha conversado no início, é muito interessante esse. É um tema que o advogado não tem muita proximidade. Quando ele pega a questão já está um verdadeiro imbróglio, né? Certo? Então, a sua colocação foi muito pertinente. Esse tema é muito interessante. Eu vou abrir agora para os colegas que queiram se manifestar, algum esclarecimento, uma pergunta, enfim. Mas antes, uma curiosidade. A senhora, no início, colocou que 85% dos brasileiros não contratam um arquiteto. A minha curiosidade é a seguinte: e quando se contrata uma empresa? E normalmente a empresa fala do engenheiro, né? Não fala do arquiteto. Estaria dentro desse percentual também? Ou seja, as empresas têm esse cuidado de ter o arquiteto? Então, na verdade, deveriam, né? Porque eu falo que isso até muita gente pensa em contratar a empresa exatamente pela expectativa de estar contratando uma fusão, não só da construção, mas também do seu licenciamento, de toda a documentação. Na verdade, contratam uma empresa porque querem tranquilidade.
Né? Na verdade, basicamente é isso que acontece. Mas não, isso não é a verdade. Por quê? Claro que eu não estou dizendo que toda empresa de construção não tem responsável técnico. Não é isso, pelo amor de Deus. Porém, para que você abra uma empresa de construção, você não precisa necessariamente, dependendo das atividades escolhidas, você precisa ter um responsável técnico. Então, isso já é para mim, é um dos elementos gravíssimos, né, de permissão da existência dessas empresas. Porque se é proibido, os próprios conselhos já determinam isso desde a formação da profissão, que para ter qualquer tipo de obra você precisa ter um responsável técnico. Se eu tenho uma empresa de construção, eu também tenho que ter um responsável técnico, né? Então, assim, na verdade, isso é uma grande mensagem, né? Porque eu acho que, mais do que o que a legislação permite, por mais que se permita ter uma construtora sem o responsável técnico, eu acho que a gente tem que ter uma consciência daquilo que a gente trabalha. Pelo menos, eu tenho muito disso, né? Eu trago muito para a realidade. Às vezes, a lei me permite fazer várias coisas que eu não entendo que aquilo seja o correto, e eu opto por não fazer. Mas assim, não é garantia de que você contratou uma empresa e que você vai ter toda a documentação, todo o licenciamento, tudo regularizado. Infelizmente. Bom, mas agora nós já temos um suporte legal, né? Ok. Eu indago dos colegas, eu vou passar para o doutor Pedroso, que é o presidente do Conselho Deliberativo da BAME. Doutor Pedroso, por favor. Excelente a palestra da doutora Roberta. Geralmente, a gente enfrenta nos nossos escritórios indagações que não podemos responder. E creio que isso esteja aí dentro desses 85% de pessoas que não legalizam seus imóveis. Mas, aproveitando uma afirmação da doutora de início, vamos imaginar que eu tenha um imóvel que eu queira empreender, que eu posso edificar nesse imóvel. Aonde eu devo me dirigir primeiro? Qual seria o procedimento? A doutora falou, mas seria muito bom repisar esse primeiro passo. Se a gente está pensando no empreendimento, né, primeiro que a gente tem que colocar no nosso conceito que a gente está partindo para o licenciamento, né, e não para a legalização. É muito importante a gente ter essa diferença na nomenclatura. A legislação é a mesma para os dois, salvo quando a gente tem uma mais-valia, que aí a gente tem diferenças quando é licenciamento, quando é legalização. Então, a gente, seguindo até, é muito aquela sequência do 1, 2, 3, 4, né, que a gente estava vendo, que eu mostrei no slide, que foi o slide que eu parei e falei a palestra inteira. Primeiro de tudo é a análise documental, né? Porque a maioria das pessoas, eu comprei um terreno e quero construir. E quero vender na planta, e quero vender de qualquer jeito. Isso vale para loteamento, isso vale para agrupamentos, para condomínios, para o que for. Primeiro de tudo, tem que ser proprietário de direito. Né? Por quê? Porque eu sempre analiso, o meu raciocínio de trabalho sempre a regularização começa e termina no cartório de registro de imóveis. Eu posso aprovar a construção na prefeitura sem ser proprietário? Até posso, mas a construção não vai estar totalmente regularizada. Então, para mim, a regularização começa e termina em cartório. A prefeitura é meio, né? É o caminho do meio. Então, primeiro de tudo, eu tenho que ser habilitada a qualquer coisa que eu faça nesse meu imóvel, que eu consiga, no final, fazer a modificação naquela matrícula. Então, para eu ter a modificação naquela matrícula, eu tenho que ser o proprietário. Ou ser o proprietário, ou estar lidando diretamente com o proprietário. Né? Já começa por aí. Eu preciso verificar, além da questão, isso é uma questão jurídica, né? não é nenhuma questão técnica, mas é aquilo que eu falei, que é aquilo que eu estudo, eu fico estudando para que eu possa dar o suporte para vocês. A gente parte para a segunda fase do estudo de viabilidade. Por quê? Vou dar um exemplo de empreendimento que, principalmente,
está até na Lei 4591 que a gente tem a lei dos condomínios. Isso é muito marcante. Quando a gente tem, agora então, que a gente, com 4591, a gente tem agora também o condomínio de lote, que a gente agora pode fazer os loteamentos e os grupamentos dentro, utilizando o mesmo instrumento. Então, eu tenho que fazer uma análise, já sendo proprietário, já lidando diretamente com o proprietário, eu vou fazer uma análise de implantação, ou seja, eu vou fazer o estudo de viabilidade. O que eu tenho que fazer? Eu vou fazer uma pesquisa para saber quais são os limites ou do parcelamento do solo, ou da construção da edificação que a prefeitura vai determinar. Quem me dá essa informação é o município, porque quem determina isso é o plano diretor do município. O nosso plano diretor agora do município do Rio vence agora, em 2021, a gente precisa de um plano diretor novo. A lei complementar 111 acaba no final do ano. E a gente vai verificar os limites construtivos dentro daquele terreno, tanto em área, em gabarito, quanto em número de unidades, ou em número de lotes, ou em dimensões do lote, dimensões das ruas, dos acessos. A gente vai fazer isso tudo na prefeitura. E se eu estou lidando com um empreendimento, eu vou levar em conta o que se faz, na maioria das vezes, que é a incorporação imobiliária. Na incorporação imobiliária, o que a gente tem que fazer? A gente aprova esse projeto no município e, de posse desse projeto aprovado, mais a licença de obras, mais todos os memoriais que a gente precisa fazer, estabelecer a fração ideal, custo da obra e todos os outros memoriais de especificação de material e afins, a gente organiza essa documentação e a gente dá entrada no cartório de registro de imóveis para que a gente faça o quê? A abertura dessas novas matrículas para que fiquem disponíveis à venda, para que o incorporador recade aquele fundo para que execute aquela obra. E aí, essa obra vai acontecer, a prefeitura ela já autorizou o início da obra, essa licença ela vai ficar sendo renovada enquanto essa obra estiver em curso, e quando essa obra estiver concluída, a documentação estiver toda dentro do processo, e a construção estiver toda conforme o projeto foi aprovado lá no início, vai haver uma vistoria. O técnico da prefeitura vai fazer a vistoria e vai comparar aquilo que eu apresentei com aquilo que está executado. No final, vai expedir o habite, esse habite vai ser averbado, a gente vai fazer todos aqueles memoriais que a gente fez para incorporação, a gente vai fazer de novo para instituir o condomínio edilício, porque aí é de forma definitiva, vai colocar tudo no registro de imóveis, vai averbar isso no registro de imóveis, e aí essas matrículas que eram de uma previsão, né, de uma construção, se tornam, na verdade, matrículas de unidades imobiliárias individualizadas. Então, a coisa não muda muito, né? Não é muito. Verificação documental. Terceiro, ou que eu abro outros realização. Quando a gente identifica aqui. Probleminha. Estamos com um probleminha, doutor. Está havendo um pequeno corte aí eu acho que congelou. Congelou. Doutora Roberta, nos ouve? Doutor Sidney? Oi. Oi, Carolina. Eu acho que ela caiu. Caiu, né? É. Ele está voltando. Mas está com ela a habilitação? Tá, né? Não, está comigo agora. Ah, tá. Então, vê se ela está entrando. Ele está querendo entrar, né? Tá, eu estou aqui prestando atenção. Doutor Sidney, Pois não? Eu completaria a pergunta da seguinte forma. Se podemos considerar o escritório de arquitetura legal como sendo conveniado com os associados da ABAME para nós procurarmos ajudar a resolver os problemas de legalização dos nossos clientes.
Perfeito. Eu não posso lhe garantir responder, mas eu posso garantir que o convite será feito, sem dúvida. Agradeço. Doutora Roberta, agora o nosso presidente do Conselho Deliberativo fez uma brilhante sugestão, uma parceria, firmarmos uma parceria com o Instituto Arquitetura Legal, né? A BAME, porque vai ser de muita valia para nós advogados. Ferramenta muito interessante. O convite está feito aqui no ar. Então, já que está ao vivo, está gravando, está aqui o meu aceite. Na verdade, esse aceite já sempre existiu até de uma forma informal, porque sempre fui procurada, né, pelos advogados da BAME para tirar suas dúvidas, para regularizar algumas construções e tal. Eu agradeço muito mesmo. E, sim, de forma oficial, estamos aqui abertos já no que vocês precisarem. Doutor Pedroso, nós vamos formalizar, então, para ficar tudo... Muito obrigado. Eu prometo inaugurar esse convênio pós-pandemia. Combinado. Doutora Roberta, a doutora Sula, boa noite a todos, prazer em te ver, Roberta. A doutora Carolina também, boa noite, sejam todos bem-vindos. O doutor Maicon da Silva disse que já fez a sua inscrição no ENAI. Maravilha, parabéns. Lembrando que o ENAI, o nosso Encontro Nacional de Advogados do Mercado Imobiliário, será dias 24 e 25 de novembro. Tá? Muito interessante, vai ser o primeiro ENAI virtual. E uma novidade, nós teremos palestras, excelentes palestras, posso adiantar, a partir das 17, de 17 às 21 horas, e na parte da tarde, de 14 às 16 horas, oficinas de práticas jurídicas com temas muito interessantes. Ainda, doutora Roberta, os elogios são muitos, os agradecimentos, e parabéns, Roberta, doutora Sula, novamente. A doutora Sula, Aline... querida. Sula, você é suspeita, viu? A doutora Aline Krug também, parabenizando. Doutora Fátima Baltazar, boa noite. É sempre bom ouvir suas explicações. A doutora Cleia, parabéns, Roberta, você é ótima, concordo plenamente. Doutor Daniel Martins, nosso querido associado, 01, ótima palestra. Daqui, deixa eu fugir aqui. Ótima palestra, com informações relevantes. Isso mesmo. E a doutora Sula volta dizendo o seguinte, eu sempre indico a Roberta para todos os meus clientes, você sempre me salva. Olha aí, está confessando, hein? Está vendo? Obrigada, gente, obrigada. A doutora Kátia Barbosa perguntou se a palestra ficará gravada. Com certeza, ficará. Enfim, indago se algum colega mais tem alguma questão para trazer para a doutora Roberta. Boa noite, doutor Sidney. Ronaldo Alvarenga. Ronaldo Alvarenga, conselheiro nosso lá da BAME, à vontade. Tudo bem? Um abraço para todos os colegas aí. Doutora Roberta, parabéns pela palestra. Eu tenho algumas perguntas, mas vou fazer uma só e vou procurar seu objetivo. A senhora afirmou que um processo em andamento, quando surge uma exigência praticamente impossível de ser cumprida, e nesse mesmo período que surge essa exigência, o município abre a legalização através da mais-valia. E a senhora afirmou que não pode haver desistência do processo que está em andamento. Qual seria o procedimento desse proprietário? Ele teria como desistir e entrar com outro processo através da mais-valia, partindo do princípio que essa exigência está no texto da legislação. Então, pela mais-valia. Pode sim. Quem tem processo em curso, na verdade, quando a mais-valia é aberta, ela abre exatamente já pontuando o processo. Essa última, então, foi bem clara, né? Processos novos, processos em andamento que já tinham pedido as mais-valias anteriores sem laudo elaborado e outros com laudo elaborado. Você poderia optar. Então, na verdade, assim, se você tem um processo, se você não formou processo nenhum, se a mais-valia estiver aberta, você já pode formar diretamente.
Se você tem um processo em andamento, exatamente, foi bem pertinente a sua pergunta. Eu tenho um processo que alguém deu entrada, o processo ficou parado, não consegue cumprir, só uma mais-valia para salvar. Ou demolição, né? E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o pedido da mais-valia. E aí, você não precisa formar um novo processo. O pedido vai para dentro do mesmo processo e esse processo vai ser analisado do zero novamente. Primeiro vai analisar a questão da contrapartida para depois seguir com a regularização tradicional. Perfeito. É uma legislação municipal. A senhora Sim. tem conhecimento, dentro da autonomia do município, né, de abrir mais-valia? Existe um critério de cada município, ou normalmente, dentro da experiência da senhora, qual o critério que é mais usado para abertura diante desse índice tão elevado de imóveis que não estão regularizados? Então, na verdade, o município vai depender do interesse realmente do município, porque, na verdade, o que a gente tem de legislação? A gente tem a Constituição e o Estatuto das Cidades falando do plano diretor, e dentro do plano diretor a gente tem um dos itens, né, um dos instrumentos, é o outorga onerosa do direito de construir. Então, municípios acima de 20 mil habitantes precisam renovar o plano diretor a cada 10 anos, e o texto do plano diretor vai vir respeitando o Estatuto das Cidades, e a gente vai ter esses instrumentos. Então, na verdade, esse instrumento ele fica ali dentro do plano, e o gestor público que vai ter a autonomia de criar uma legislação que vai ser aprovada na Câmara de Vereadores para que seja aplicada. Existem alguns municípios que já têm previsão da outorga onerosa já fixa dentro do seu plano diretor, como existem municípios, como o Rio de Janeiro, que isso não está previsto, está previsto de uma forma temporária. Né? E também cabe a cada município a elaboração dessa fórmula de cálculo da cobrança dessa contrapartida. O município é livre para decidir se interessa ou não esse tipo de regularização. Perfeito. Resposta clara. Parabéns mais uma vez. Obrigada. Doutora Roberta, a doutora Kátia Barbosa foi respondido que a palestra será gravada. Aí ela pede o seu contato. Depois a senhora coloca novamente o vou escrever até aqui no chat. Contato profissional no chat, por gentileza. Vocês podem acessar ou as redes. A rede social tem da Arquitetura Legal, da Escola de Arquitetura Legal, tem a minha própria rede. Vou deixar meu e-mail aqui. .br. Vou deixar o site. Mas todo mundo sabe que não é muito difícil de me achar, né? É bem fácil me achar. Vocês podem procurar aí que a gente vai respondendo. Doutora Nilza. Oi, Sidney. Boa noite, doutor Sidney. Boa noite, querido. Tudo bom? Tudo. Eu estou aqui ouvindo e achando bem interessante. O meu marido é arquiteto também, como você, mas ele tem um outro segmento, que é paisagismo. Legal. Aí essa sua parte está bem interessante, ele não entende nadinha disso, estou achando muito bom, para depois discutir com ele. Eu vou pegar as suas telas. Vou sugerir você e ele se tornarem meus alunos. Vai ser interessante, eu já analisei esse fato. Quem sabe, quando voltar presencial, vamos ter ela na ABAME dando um curso, né, Sidney? Com certeza. Novamente. Perfeito. Obrigado, doutora Emílio. Nada, um prazer. Doutor Emílio. Oi, voltou. Congelei aqui de novo. Não, boa noite. Olha, parabenizar a doutora Roberta, acho que já está mais do que parabenizada, né? Excelente a exposição. Eu não imaginava toda essa trabalheira, né? Por isso que, quando se obtém um habite de um empreendimento, por exemplo, deve ser realmente uma grande comemoração, né? Eu acho que eu vou até me inscrever já no curso de arquitetura legal. Excelente exposição. Nossos parabéns. Muito obrigado. Obrigada, bem. Seja bem-vindo ao curso. Maravilha. Doutor Francisco Souto.
Está desligado. Né? Ah, ele está com o microfone desligado. Tá desligado. O microfone está desligado. Doutor Francisco Souto Faria. Continua. Está desligado. Algum outro colega que fazendo alguma indagação, doutora Roberta? Não, doutora Roberta, acho que todos estão muito satisfeitos. Tá? Eu quero mais uma vez agradecer muito a sua presença, a sua brilhante explanação. Né? Daí já saiu um convênio, curso. Foi tão bom que foi melhor do que nós imaginávamos. Né? É verdade. Verdade? E quero, desde já, agradecer a todos, especialmente os abamianos e os demais que participaram, convidar a todos para o nosso ENAI, dia 24 e 25 de novembro. Os associados não terão cobrança de taxas, mas têm que se inscrever, tem que acessar o site da BAME e se inscrever. Ok? E para os demais, os valores são módicos, pelo que nós vamos oferecer, com certeza, em termos de qualidade de palestrantes e palestras. Tá? Quero desejar a todos uma boa noite, saúde e paz. Doutora Roberta, mais uma vez, muito agradecido pela sua presença. Boa noite a todos. Boa noite, gente. Boa noite, bom estar com vocês, mesmo que virtualmente. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, Roberto. Parabéns. Boa noite, Sula. Um beijo. Beijo. Boa noite, Beijão, boa Sula. noite, boa noite. Boa noite. Boa noite, Francisco. Boa noite. Boa noite, Emílio. Boa noite.